No coração da floresta amazônica, um homem de olhos claros e sotaque estrangeiro se apresenta como um príncipe indígena de uma civilização subterrânea. Ele afirma conhecer o caminho até Akakor, uma mítica cidade escondida sob a selva. A promessa atrai aventureiros de todos os cantos do mundo, mas à medida que eles entram na mata, o que fica para trás são apenas perguntas sem respostas. Essa é a história de Tatum Kanara, ou talvez Hans Richard Gunther Hauck, o guia misterioso que pode ter levado 3 pessoas direto para a morte, ou quem sabe, para uma cidade perdida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Casos X. Eu sou a Laís Rosa. E no vídeo de hoje eu vou trazer um caso que, pra ser bem sincera, é um dos que mais me marcaram. Na real, foi uma das primeiras histórias que despertaram em mim a vontade de criar esse canal. Então eu tô super empolgada de finalmente poder compartilhar isso com vocês. Antes de mais nada, eu já quero deixar bem claro que eu não tô aqui pra acusar ninguém. O meu objetivo é investigar os fatos. Hoje em dia, Tatum Kanara é um senhor de idade e merece todo o respeito. O que se sabe é que ele teve contato direto com os estrangeiros que desapareceram, mas até hoje não existem provas concretas de que ele tenha causado a morte de alguém. Ainda assim, essas ligações despertam muitas dúvidas, e é por isso que esse caso precisa ser contado com bastante cuidado. Essa história é cheia de reviravoltas, versões diferentes e muitas lacunas. Então eu mergulhei a fundo em várias fontes, fiz uma pesquisa extensa e tentei reunir aqui todos os detalhes possíveis para contar tudo com o máximo de fidelidade. Eu amo casos que envolvam mistérios arqueológicos, e se você também curte esse tipo de conteúdo e quiser indicar alguma história parecida, comenta aí porque eu vou adorar trazer mais vídeos assim. Bora pro caso. O primeiro registro de Tatum Kanara, segundo o livro Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, do arqueólogo Aurélio de Abreu, aconteceu em 1971 em Manaus. De acordo com o autor, o piloto suíço Ferdinand Schmidt, da Swiss Air, caminhava por Manaus quando foi abordado por um homem esfarrapado que lhe pediu comida em alemão. Sabe o seguinte, um piloto da Swiss Air, Schmidt, estava em Manaus. Aí chega perto dele um índio, maltrapilho, sujo. Chega perto dele e pede um prato de comida em alemão. Surpreso, Schmidt ouviu do homem que seu nome era Tatum Kanara e que pertencia à tribo Ugamongulala. Segundo o professor Aurélio, o piloto, após voltar para a Europa, relatou a história ao escritor Erich von Däniken, autor do famoso livro Eram os Deuses Astronautas. Intrigado com o relato, o Däniken teria vindo ao Brasil pouco tempo depois, em busca de mais pistas sobre essa misteriosa figura e as supostas civilizações escondidas na Amazônia. E juntos os 3 teriam feito expedições floresta dentro, com o Tatunka como guia. Porém, o relato mais verídico e que acabou dando origem a um livro sobre ele ocorreu em 3 de março de 1972, quando o jornalista alemão Karl Brugger conheceu o Tatunka em Manaus. Fascinado com as histórias, o Brugger começou uma série de entrevistas que durariam meses, registradas em fitas de áudio. O resultado foi o livro As Crônicas de Akakor, publicado em 1976, com um prefácio escrito pelo próprio Erich von Däniken, onde Tatum Kanara descrevia uma civilização subterrânea, repleta de segredos, túneis, deuses espaciais e tesouros escondidos no coração da floresta amazônica. Segundo Tatum Kanara, Akakor era uma antiga cidade subterrânea escondida entre o Brasil, Peru e Bolívia. Ele afirmava que a cidade havia sido construída por seres extraterrestres que chegaram à Terra há cerca de 15 mil anos, os chamados deuses espaciais. Eles teriam fundado 3 grandes cidades: Akakor, Akanis e Akain. Esses seres teriam ensinado os humanos primitivos a erguer templos de pedra, sistemas subterrâneos avançados e a dominar tecnologias misteriosas. Tatunka dizia ser o príncipe da tribo Ugamongulala, descendentes diretos desses antigos habitantes, que preservaram os ensinamentos dos deuses por milênios.
A Kakor, segundo ele, era conectada por uma complexa rede de túneis que se estendia por milhares de quilômetros sob a floresta. Ele dizia que nessas cidades haviam muitas riquezas, dizendo até mesmo que algumas ruas eram de ouro com paredes de esmeraldas. Ele alegava também que a sua tribo havia ajudado a erguer Machu Picchu. Tatunka contou que o seu povo havia sido dizimado após uma série de invasões pelos espanhóis, portugueses e até pelos nazistas. Diz que poucos sobreviveram, preservando assim os segredos de uma civilização antiga. Essa história fascinante ganhou força com o lançamento do livro, que fez um sucesso enorme, especialmente na Europa, e logo começou a chamar a atenção de aventureiros do mundo inteiro. Já que esses temas estavam em alta na época, e com o apoio do Eric von Däniken, tudo ainda dava mais credibilidade à história. As pessoas ficaram fascinadas pela ideia de encontrar uma cidade perdida no meio da Amazônia. Muitos deles vinham direto atrás do Tatuncanara, acreditando que só ele podia guiá-los até a Kakor. E foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas e perigosas. O primeiro a desaparecer foi John Reed, um jovem californiano de 28 anos. Ele era um aventureiro apaixonado por culturas indígenas. Inspirado pelo livro As Crônicas de Akakor, ele viajou ao Brasil em 1980, determinado a encontrar a lendária cidade subterrânea. O John gostava tanto da lenda de Akakor que fez uma tatuagem do símbolo da cidade no peito, mostrando que acreditava muito na história. Em uma dessas últimas cartas, o John contou à família que estava prestes a embarcar em uma expedição contra Tuncanara e que a partida seria no dia seguinte. Ele estava extremamente confiante e empolgado, e para o John, aquela parecia ser a aventura da sua vida, só que depois disso, a família nunca mais teve notícias dele. O John deixou para trás a sua passagem aérea de volta e pertences pessoais no hotel, partindo para a selva sem retorno. Sandy Reed, a irmã do John, viajou até Manaus em 1989 na tentativa de descobrir o que havia acontecido com seu irmão. Lá ela passou 3 semanas, onde pressionou um promotor brasileiro sobre o caso e procurou por pistas relacionadas ao John e ao Tatum Canara. Durante a sua estadia, a Sandy ouviu relatos de que o John havia sido visto aos arredores da cidade, desorientado e usando grandes botas de borracha preta. Um promotor mencionou que o Tatunka afirmava que 2 garimpeiros haviam avistado alguém com a descrição do John vivendo em uma tribo indígena alguns meses antes. Antes da sua chegada a Manaus, a Sandy havia marcado o encontro com James Fish, o agente consular dos Estados Unidos na época, que havia enviado várias cartas à família. No entanto, Fish não compareceu à reunião. Determinada, a Sandy o localizou em Fortaleza. Ela voou até lá e o confrontou, registrando a conversa em uma gravação. O Fish relatou que o Tatunka havia entregue as últimas cartas do John em seu escritório no final de 1980, alegando que o John havia partido para a floresta sem rumo. O Fish acreditava que o John havia encontrado uma situação interessante na selva e decidiu permanecer lá. De volta a Manaus, a Sandy foi alertada a não tentar encontrar o Tatunka, pois Barcelos era uma região remota onde alguém poderia ser morto e nunca mais ser encontrado. Assustada, ela passou a mudar de hotel todas as noites, se registrando com nomes diferentes, e decidiu não confrontar o Tatunka naquele momento, já que ela estava sozinha. Durante esse período, a Sandy ouviu uma história perturbadora. O ex-piloto da Swissair, o Ferdinand Schmidt, teria ido à selva com o Tatunka em 1981 e encontrado um esqueleto sem cabeça em uma rede de nylon, junto com uma escova de cabelo e uma escova de dentes, e o Tatunka teria afirmado para ele que os ossos e os objetos pessoais pertenciam ao John Reed. A Sandy viajou até Zurique para encontrar com o Schmidt, e lá ele repetiu a história. Ele entregou uma foto de um menino indígena segurando uma rede, que segundo ele era a rede que eles haviam encontrado o esqueleto. O Tatunka, quando foi confrontado sobre o que teria acontecido com o John Reed, ele contou que ele havia contratado para guiá-lo até a Kakor, mas em determinado ponto da jornada, o Reed teria decidido seguir sozinho. Ele deixou algumas cartas para que ele enviasse para sua mãe e seguiu mata dentro.
Ele afirma que tentou convencê-lo a não prosseguir, mas que o Reed insistiu. E o Tatunka alegou que depois disso não soube mais dele. O caso não teve mais progresso depois disso e permanece sem solução até os dias de hoje. Herbert Wanner nasceu em 1951 em Berna, na Suíça. Ele trabalhava como guarda florestal e adorava temas esotéricos e arqueológicos, especialmente após ler o livro As Crônicas de Akakor. Já era sua segunda visita ao Brasil. Na primeira, ele havia conhecido Tatunka pessoalmente, e na segunda vez, em 1983, ele veio com a intenção de fazer uma expedição com Tatunka. O Herbert chegou a manter contato com a família por cartas e telefonemas. Ele estava animado com a ideia de participar de uma expedição e dizia que uma grande descoberta estava prestes a acontecer. Mas no início de 1984, os contatos cessaram. Preocupados, os seus pais vieram ao Brasil em busca de respostas, visitaram Manaus e procuraram autoridades locais, mas encontraram apenas silêncio e contradições. O Tatunka disse que o Herbert havia seguido viagem por conta própria e que não tinha mais notícias dele. Alguns anos depois, ribeirinhos encontraram restos mortais próximos a Barcelos que foram identificados como sendo do Herbert. O crânio apresentava marcas compatíveis com ferimentos de bala, indicando assim uma possível morte violenta. Relatos indicam que a arma poderia ser de Tatunkanara, que era conhecido por possuir um rifle desse calibre, mas até hoje isso não foi comprovado. O Tatunka teria dito aos pais do Herbert que ele havia deixado Barcelos em direção à Venezuela. No entanto, essa versão foi desmentida por documentos que mostram movimentações financeiras com a assinatura em nome do Herbert. Logo após o seu desaparecimento, o Tatunka negou qualquer envolvimento, dizendo que o Herbert seguiu viagem por conta própria. Christine Helser era uma alemã naturalizada sueca, professora de yoga, aventureira e apaixonada por culturas indígenas e civilizações antigas. Ela chegou em Barcelos em 1987 e lá ela encontrou Tatunka e logo demonstrou interesse em seguir com ele em expedições. De acordo com testemunhas locais, os dois passaram alguns dias juntos antes da partida, mas nem tudo parecia estar bem. Há relatos de que a Christine e o Tatunka teriam discutido antes da viagem e depois disso ninguém a viu mais. Segundo relatos da própria mãe da Christine, ela estava claramente encantada e apaixonada por ele. Ela dizia que ele havia sido seu companheiro em uma vida passada. Esse envolvimento emocional pode ter influenciado suas decisões na época e é considerado por alguns investigadores como um possível fator de vulnerabilidade. Pouco tempo após o desaparecimento da Christine, um fato curioso aconteceu. A polícia brasileira teria recebido uma carta anônima, supostamente assinada por Christine. Na mensagem, ela afirmava que havia decidido se juntar a uma comunidade indígena no interior da floresta e que estava bem. O conteúdo da carta, no entanto, nunca foi verificado de forma conclusiva, e especialistas que analisaram o documento relataram sérias dúvidas sobre a sua autenticidade, apontando inconsistências às informações e um estilo de escrita que não parecia compatível com o da Christine. Mas apesar dessas suspeitas, a carta acabou sendo considerada pelas autoridades como uma possível explicação para o sumiço dela, o que, somado à falta de provas concretas contra qualquer suspeito, fez com que o caso fosse arquivado pela polícia brasileira. O Tatunka nega qualquer envolvimento no desaparecimento da Christine e afirma que ela teria partido por vontade própria e evita se aprofundar no assunto. Até hoje, os restos mortais da Christine nunca foram encontrados e, embora a polícia não tenha elementos para acusar o Tatunka formalmente, ele é apontado como a última pessoa a estar com ela. Na noite de 3 de janeiro de 1984, o Karl Brugger, o jornalista que havia escrito livros sobre Tatunkanara, saiu para jantar com um amigo também alemão no Rio de Janeiro. Após o jantar, por volta das 20 horas, os dois caminhavam por uma rua no bairro de Ipanema.
quando foram abordados por um homem armado. O criminoso teria dito algumas palavras em português e atirou em Karl Brugger. O seu coração foi atingido e ele morreu na hora. O seu amigo, que estava ao seu lado, saiu ileso. O mais estranho é que nada foi roubado. O Brugger ainda tinha sua carteira, relógio e outros pertences no seu bolso, e o assassino simplesmente fugiu logo após os disparos. Essa dinâmica levou os investigadores a considerarem a possibilidade de uma execução e não de um crime comum. A morte do jornalista repercutiu na imprensa europeia e brasileira. No entanto, apesar da comoção, o caso nunca foi solucionado. As investigações não encontraram testemunhas, além de seu amigo, que não soube identificar o atirador nem descrever ele, e a polícia nunca identificou um suspeito concreto. Com o passar do tempo, especulações surgiram. Alguns acreditavam que Brugger estava prestes a divulgar novas descobertas sobre a Kakor, possivelmente comprometedoras. Já outros suspeitavam que ele pudesse ter acumulado inimigos por conta das suas reportagens investigativas. Há também quem acredite que o seu envolvimento com Tatum Canara possa ter tido consequências perigosas. Algumas fontes relatam que depois da publicação do livro, o Tatunka ficou insatisfeito. Ele alegava que nunca autorizou a publicação da obra e que não recebeu um centavo. A hipótese de um assassinato encomendado nunca foi descartada oficialmente, mas também nunca foi confirmada. O crime permanece arquivado como um mistério até hoje. Mas nem mesmo a origem de Tatum Canara era clara. Em algumas versões, inclusive relatadas no livro, e em entrevistas pelo professor Aurélio de Abreu, ele dizia ser filho de um oficial nazista que teria fugido para a Amazônia nos anos de 1930 e de uma mulher indígena. Já no livro As Crônicas de Akakor, a história muda completamente. Ele afirma que nasceu da união entre um cacique da tribo e uma freira alemã. Essas contradições levantaram uma dúvida que foi crescendo ao longo dos anos: quem afinal era Tatum Canara? Investigações da polícia alemã apontaram que Tatum Canara era, na verdade, Hans Richard Gunther Hauck, um ex-mergulhador da Marinha nascido em 1941, que chegou ao Brasil em dezembro de 1968. Com um passado envolto em mistério, Hauck teria fugido da Alemanha para evitar o serviço militar obrigatório e mais tarde passou a ser procurado também pelas autoridades americanas após o sumiço do John Reed. Ele veio para a América do Sul trabalhar quando abandonou a embarcação na Venezuela. Ao ser preso pelas autoridades locais, ele alegou ser de origem indígena. Um psiquiatra que o avaliou diagnosticou Hauck com esquizofrenia e ele foi deportado de volta para a Alemanha, aonde chegou a cumprir 3 meses de prisão por não pagar pensão à esposa e aos 2 filhos. 3 anos depois, em 1968, ele embarcou novamente rumo à América do Sul, dessa vez com destino ao Brasil. Ao se estabelecer entre Manaus e Barcelos, ele criou uma nova identidade, Tatum Canara, o suposto príncipe da tribo Uga Mongolala. O fato é que Gunther Hauck deixou para trás uma família. Ele era casado na Alemanha e tinha filhos. A sua ex-esposa teria vindo ao Brasil anos depois, em busca de um reencontro e para tentar reconhecer se aquele homem que tanto falavam era o seu esposo. E segundo relatos, o encontro aconteceu, mas foi breve e sem reconciliação, e ela teria confirmado que aquele homem era sim o seu marido. Com o tempo, a sua história começou a atrair a atenção da imprensa europeia. Um dos nomes mais conhecidos foi do cineasta alemão Wolfgang Brugge, que em 1991 lançou um documentário retratando Tatunka como um guia perigoso, envolvido com tráfico e suspeito de envolvimento nos desaparecimentos. Mas esse documentário também gerou polêmica. Anos depois, esse cineasta foi acusado de vários crimes graves durante o período em que viveu no Brasil. Já em 2022, o Tatum Canara entrou com um processo contra ele por calúnia e difamação, alegando que o filme havia manchado a sua reputação com acusações falsas. Ele sempre negou qualquer envolvimento com os desaparecimentos e nunca foi formalmente acusado de nada
pela justiça brasileira. Ao longo dos anos, cresceram os rumores de que Tatum Canara contava com algum tipo de proteção por parte das autoridades brasileiras. Pontos sugerem que a sua permanência prolongada no Brasil, mesmo diante das suspeitas que o cercavam e das acusações graves feitas por autoridades da Alemanha e dos Estados Unidos, pode ter sido facilitada por contatos influentes que ele mantinha no país. Embora nenhuma ligação formal tenha sido confirmada, há relatos que indicam que Tatunka teria agido como informante para setores da inteligência militar brasileira, o que pode ter lhe garantido certo respaldo em meio às investigações. Um detalhe que intriga as pessoas que levantam essas suspeitas é o fato de que, mesmo sendo um estrangeiro, Tatum Canara possui um RG, um documento oficial e legítimo que o identificava como um indígena brasileiro, ou seja, não se tratava de uma identidade falsa. Estaria ele dizendo a verdade sobre a sua origem, ou ele teria contado com ajuda para construir essa nova identidade? Jamais saberemos. Além dos estrangeiros que desapareceram, há registros de brasileiros que também se envolveram em expedições com Tatum Canara e enfrentaram situações estranhas. O piloto suíço Ferdinand Schmidt, que a gente já falou aqui no vídeo, por exemplo, não apenas participou de jornadas com Tatunka, como chegou a levar com eles pessoas designadas oficialmente pelo governo brasileiro. Um desses foi o arqueólogo Roldão Pires Brandão, que durante uma expedição pela selva em busca da cidade de Acaim, voltou com um ferimento no braço, supostamente causado por um projétil. O caso nunca foi totalmente esclarecido e algum tempo depois, Roldão relatou estar sofrendo ameaças e chegou a pedir proteção da Polícia Federal. No ano de 1999, Tatum Canara voltou a ser citado, dessa vez em um relatório oficial da Câmara dos Deputados. Ele foi flagrado pela Polícia Federal transportando 350 peixes ornamentais e plantas amazônicas junto de outros alemães. O caso chegou a ser mencionado na CPI do tráfico de fauna e flora brasileira. Tatum Canara se casou com Anita Katz, uma mulher de ascendência alemã com quem teve 2 filhos. Eles foram casados por muitos anos até o falecimento dela em 2019. Apesar das investigações, das denúncias por parte de outros países e dos desaparecimentos envolvendo os estrangeiros que tiveram contato com ele, Tatum Canara nunca foi formalmente acusado por nenhum crime. Atualmente, com mais de 80 anos, ele continua vivendo em Barcelos, onde leva uma vida relativamente discreta ao lado de sua família.